Essas modalidades de colocação, dessa criança e desse adolescente em uma família substituta, né, a guarda, que é uma delas, ela é geralmente utilizada para regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente, tá? Tá no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é feita a regularização, né, da posse de fato da criança. No caso, a guarda ela tem um caráter precário, né? O que significa isso? Que ela pode ser revogada a qualquer tempo, ela não é definitiva, né? Porque ela pode ser revogada em qualquer tempo mediante uma ação judicial, tá? Fundamentada e ouvido o Ministério Público, né? A gente já viu quando a gente falou sobre esse assunto da guarda, né? Que a guarda ela pode ser modificada a qualquer tempo se houver uma fundamentação, né, para isso e através de uma ação judicial, né, com a participação do Ministério Público. Então, por isso que a guarda ela tem esse caráter precário, né? Ela não é definitiva, tá? Ela pode sofrer modificação, tá? Já a tutela, ela se assemelha, ela se parece com o poder familiar, que nós também já vimos, né? Mas o poder familiar, ele se estende até que essa criança ou esse adolescente, né, atinge a maioridade, né? E a tutela, ela é também como a guarda, né? Ela é temporária, tá? Então, a principal diferença entre o poder familiar e a tutela, né? É que o poder familiar, né? Ele se estende até que essa criança, esse adolescente atinjam, né? A capacidade civil. E a tutela, ela é exercida, né? Temporariamente, né? Sob a inspeção ainda judicial, né? Porque o tutor tem que prestar contas, né? Do exercício dessa tutela, tá? Já a adoção, né? Ela, diferente da guarda e da tutela, a adoção ela é definitiva, tá? Então, ela desliga completamente o adotado de qualquer vínculo com os pais e os parentes consanguíneos, tá? Salvo, quando, que a gente já viu isso, né? Quando há motivos para impedimentos, né? Para o casamento. Lembra que a gente viu, né? Então, mas fora esse caso de impedimento para o casamento, é extinto o vínculo, né? Consanguíneo, né? Com os pais, com os parentes, né? E aí se estabelece uma relação de parentesco, não só entre o adotante e o adotado, mas como também entre esse adotado, né, e os descendentes e o adotado, né, e todos os parentes do adotante. Então, a adoção, então, nós vimos que a família substituta, né, o encaminhamento da criança ou do adolescente para a família substituta, ela pode ocorrer nessas três modalidades. Ou é colocada a criança sob a guarda dessa família substituta, e no caso é temporário, e essa guarda pode ser modificada, né, a qualquer tempo, por uma ação judicial, né, como pode ocorrer quando há suspensão do poder familiar, então essa criança é encaminhada para uma família substituta e fica sob a guarda dessa família substituta até que ocorra uma modificação na situação e ela então possa voltar à sua família natural, né? Pode ocorrer também na forma da tutela, que também é parecido com o caso, né, da guarda, só que nesse caso, a tutela, ela tem um tempo, né, ela tem um período e ela também tem essa inspeção judicial, né, e a adoção, que é definitiva, né, ela corta os vínculos dessa criança ou desse adolescente com os parentes, né, consanguíneos, e ela estabelece esse vínculo, essa relação de parentesco do adotado, né, com o adotante, com os demais, com seus descendentes e todos os parentes desse adotante, tá? Então, cria essa relação de parentesco com toda a família do adotante e o adotado.
Mas, independente da modalidade, né, da forma que essa criança ou esse adolescente é encaminhada para essa família substituta, se é através, né, da guarda ou da tutela ou da adoção, o ECA garante, né, que essa família substituta, ela tem a responsabilidade de prestar toda a assistência necessária, né, a essa criança ou esse adolescente, garantindo o seu pleno desenvolvimento como pessoa, né, preparando-a para que ela exerça a sua cidadania, né, então, independente se foi na modalidade de guarda, de tutela ou de adoção, né, as obrigações são as mesmas, né, então, a obrigação de garantir, né, o desenvolvimento pleno dessa criança e desse adolescente, tá? Essa obrigação tá lá do artigo 29 ao artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os direitos, né, e os deveres que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, abordam, tá? Então, o ECA, ele determina que cabe à família, à comunidade, à sociedade em geral, ao poder público, né, zelar por este grupo, né, formado pelas crianças e adolescentes, né, com prioridade absoluta, né, que nós já vimos, para garantir, né, a essa criança e esse adolescente o acesso, né, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, né, à profissionalização, que essa criança e esse adolescente tenham dignidade, tenham liberdade, tenham possibilidade de conviver em família, em comunidade, né, e que essa criança seja respeitada, tá? Esses direitos, né, da criança e do adolescente, que são deveres, né, não só dos pais, mas como da comunidade, da sociedade, do poder público, estão lá no artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Entre esses direitos, né, nós temos que nenhuma criança, né, ou adolescente será objeto de qualquer forma de violência, de negligência, de discriminação, de exploração, de crueldade, né, de opressão que a gente vê, sabe que ocorre, tá? Mas a lei diz que nenhuma criança ou adolescente, né, será submetido a qualquer um desses tipos de violência, tá? Também está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente que os pais têm o dever de sustento dos filhos, dever de guarda, de educação, tá? Tem obrigação de matricular seus filhos, né, na rede regular de ensino. Então, todas essas obrigações, esses deveres, né, dos pais estão lá expressamente, né, determinados no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E temos também deveres, né, que são, né, exclusivos dos pais, mas que também temos deveres que são comuns, né, a todos os adultos, né, à comunidade em geral, à sociedade, ao poder público, né, garantir os direitos da criança e do adolescente. Com essas determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que nenhuma criança, né, ou adolescente pode, né, passar por esses tipos de violência, de negligência, né, ou que tenham, né, seus direitos violados. Então, o responsável pelo ato, né, ele será punido. O Estatuto traz as sanções, né, aplicáveis, tá? Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o responsável, né, por qualquer ato
né, que cause violação aos direitos da criança e do adolescente, né, ele será punido, tá? Então, nós temos sanções para essas pessoas, né? Por quê? Porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera que a criança e o adolescente, eles estão num estágio de vida, né, que não está em pleno estão em pleno desenvolvimento, mas ainda não estão completamente desenvolvidos, né? Então, eles precisam, né, ter assegurado que os direitos inerentes a essa faixa etária serão garantidos, né? Tanto os direitos individuais quanto os direitos coletivos, né? Então, por estar nessa fase de desenvolvimento, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prima, né, pela garantia do cumprimento desses direitos, né, a garantia dos direitos e o cumprimento dos deveres pelos adultos, né. Ela também prevê, como uma medida de proteção, a garantia de que as gestantes, né, e as mães, tá, que queiram entregar os seus filhos para adoção, que elas sejam encaminhadas sem constrangimento, né, à Justiça da Infância e da Juventude. Está lá no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Por quê, né? Porque não adianta forçar a gestante ou a mãe a ficar com a criança se ela, né, não puder garantir, né, que serão atendidas as necessidades dessa criança, que haverá a garantia, né, do cumprimento, né, dos direitos. Então, o próprio estatuto, né, ele prevê, né, como uma medida de proteção a essa criança, né, que o caso a gestante ou a mãe, né, tenham a vontade de que os seus filhos sejam encaminhados para adoção, que elas sejam, né, atendidas sem constrangimento e sejam encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude para fazer o trâmite do processo de adoção, tá? Nos artigos 15, 17, 18, 15 ao 18, mais ou menos ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a garantia também da liberdade, né, o respeito e a dignidade, a criança e o adolescente, né. Então, com isso, o Estatuto busca, né, salvaguardar esses direitos para que as crianças, né, e adolescentes não passem por nenhum tipo de tratamento que possa causar danos, tá? Sejam eles físicos ou psicológicos, tá? Então, é dever de todos, né, prevenir a ocorrência, né, dessa ameaça ou dessa violação dos direitos da criança e do adolescente, tá? O artigo 70, ele estabelece que é dever de todos, tá? E essas medidas de proteção da criança e do adolescente, elas devem ser aplicadas, tá? Caso os direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles sejam violados, tá? Então, nós temos lá no artigo, acho que 98, né? Que as medidas de proteção, que mais à frente nós vamos abordá-las, né, especificamente, tá? Então, nós temos que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, né, que foi criada com base nos princípios da proteção integral da criança, da prioridade absoluta, do melhor interesse da criança e do adolescente, né, com base em todos esses princípios que nós vimos, da convivência familiar, né, da condição peculiar, né, buscando garantir, né, que todos os adultos que fazem parte da sociedade, né, isso inclui os pais, os parentes, a comunidade, a sociedade e o poder público como um todo, todos os adultos devem garantir, né, que os direitos das crianças e dos adolescentes, né, sejam cumpridos, né, que eles tenham a proteção e o amparo de forma integral, né, garantindo um desenvolvimento, né, pleno, digno e saudável. E aí eles estabelecem, né, o estatuto, essas leis, eu falo leis no plural porque eu já expliquei, né, porque a lei,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele sofreu, né, algumas modificações, atualizações através de outras leis, tá? Então, por isso essas leis, elas buscam, né, estabelecer essas garantias, né, de proteção e de amparo integral, e para isso ela estabelece, nós vamos ver mais nas próximas aulas, as medidas de proteção, né, para quando os direitos da criança e do adolescente são violados, e também traz as medidas que devem ser tomadas para esse adolescente, né, que viola, né, alguma lei, né, então ela traz expressões e conceitos específicos e diferenciados e as medidas socioeducativas, que nós vamos ver também, né, então nós vamos ver a proteção, as medidas de proteção da criança e do adolescente que devem ser aplicadas quando os direitos que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, são violados, quais são as medidas de proteção, né, que devem ser implementadas, mas também vamos ver mais à frente, né, as medidas socioeducativas que garantem, né, que quando esse adolescente cometer algum ato infracional, né, ele tenha um processo e uma penalidade, né, uma sanção diferenciada em função daquilo que a gente já falou, porque para o estatuto, a criança e o adolescente estão em fase de desenvolvimento. Então, eles ainda estão imaturos, porque não estão com o seu desenvolvimento pleno e completo. Então, eles não podem ser tratados como seria tratado um adulto, tá? Essa é a visão que é extraída do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, medidas socioeducativas, as sanções para, né, esse menor infrator é diferenciada, tá? Mas isso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Eu vou disponibilizar também, né, junto com essa aula, a nossa apresentação, né, e os slides, né, e uma atividadezinha, né, avaliativa para vocês fazerem, né, para ser contabilizada também, para compor a nota do segundo bimestre, tá? Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar por e-mail, pelo fórum ou por mensagem também, tá?